tudo bem? Estamos aqui novamente, hoje com mais um tema referente à reforma trabalhista e algumas alterações que a Lei 13.467 de 2017 trouxe para o nosso ordenamento jurídico, né? Acrescentando aí alguns artigos na CLT. E o artigo que foi alterado, né, que na verdade foi acrescentado, foi o artigo 611-A e 611-B. Qual a importância desses dois artigos, né, dessas duas inclusões pela Lei 13.467? É que eles, o artigo, na verdade, né, tanto um quanto o outro, passou a autorizar o que nós chamamos do negociado vezes ou em face do legislado. E qual a finalidade de tratarmos dessa alteração, né, desses dois artigos? Por conta, inclusive, de várias situações contrárias, alguns pensamentos contrários que nós temos hoje no mercado, tanto por parte de empregado como também por parte do empregador. Porque logo que a lei entrou em vigor, que os artigos passaram a vigorar, começou-se a imaginar o quê? Que a partir de agora, né, sindicato, tudo que o sindicato negociar, tudo que o sindicato determinar, passa a ter validade, sobre a CLT. E não foi essa a intenção da alteração legislativa. Então, por conta disso, que nós vamos tratar dessas duas situações. E são artigos com uma redação muito clara, em alguns momentos, né, diferente do que a gente concorda ou do que a gente não concorda, mas a redação em si, a parte literal do artigo, ela é muito tranquila. Não vou fazer a leitura integral aqui do artigo, porque nós temos no artigo 611-A vários incisos, nós temos exatamente 15 incisos e 5 parágrafos. Então é um texto um pouquinho extenso, mas está lá no nosso blog a transcrição do artigo e está aí em qualquer legislação que vocês possam verificar. Mas o que tem de diferente nessas duas situações? O 611-A, ele autoriza a convenção ou o acordo coletivo, ou seja, o sindicato, negociar algumas questões. Então, qual a redação do CAPT, só para vocês entenderem? A convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho, observados os incisos 3 e 6º do CAPT do artigo 8º da Constituição Federal, tem prevalência sobre a lei quando, entre outros, dispuserem sobre. Então, por isso que nós falamos que o 611-A é o negociado, ou seja, é o que a lei autoriza o sindicato a negociar. Por conta dessa expressão, tem prevalência sobre a lei quando. Então, o que isso significa? Que o que estiver nesses 15 incisos, do artigo 611-A, o sindicato pode negociar. E o que o sindicato negociar? Acordo ou convenção coletiva, independente do que a lei determinar, passa a ter prevalência sobre o dispositivo legal. Exemplo clássico que nós temos aqui, que gerou várias discussões assim que a proposta da reforma trabalhista começou a vigorar. Temos lá no inciso 3 do 611-A, que diz o quê? Intervalo intra-jornada, ou seja, aquele intervalo dentro da jornada de trabalho, famoso intervalo para almoço, para janta, para descanso, respeitado o limite mínimo de 30 minutos para jornadas superiores a 6 horas. Então, o que isso significa? A CLT, lá no artigo 51, diz o quê? Que inclusive foi um dos temas tratados aí pela Aline, que quando o empregado tem uma jornada acima de 6 horas, obrigatoriamente ele teria que ter um intervalo mínimo intra-jornada de 1 hora. Isso está na legislação, está na CLT. Vem o inciso 3 agora, no 611-A, dizendo o quê? Autorizando o sindicato a negociar a redução desse intervalo. Cuidado, não é a supressão do intervalo, é a redução. E aí o próprio inciso diz que, de acordo
com a negociação com o sindicato, que é esse intervalo de no mínimo 1 hora, poderá ser de no mínimo 30 minutos. E posso ter um intervalo abaixo de 30 minutos com uma jornada acima de 6 horas? Não. Porque mesmo o inciso 3, mesmo o artigo 611-A, autorizando e determinando que vai prevalecer a negociação coletiva sobre a previsão legal, o inciso 3 ele é muito claro, no mínimo 30 minutos. Então, o sindicato também, mesmo com a alteração legislativa, ele passando a ter esse poder, a gente não pode esquecer que ele está limitado, o poder de negociação dele, ao que a própria legislação determina. Ok? Tá? Então, 611-A da CLT trata dos temas, da matéria, dos direitos, das obrigações que efetivamente o sindicato vai poder negociar, ou seja, o negociado prevalecendo. Qual a diferença para o 611-B? Olhem a redação. Constitui objeto ilícito de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho exclusivamente a supressão ou a redução dos seguintes direitos. Então, o que isso significa? Que todos os incisos do artigo 611-B da CLT, o sindicato não vai poder negociar. E alguma exceção? Nenhuma. 611-B, ele é muito claro. A redação, ela é muito direta, inclusive na parte literal. Não autorizo o sindicato a negociar os itens constantes dos incisos do 611-B. Isso por quê? Por um motivo muito simples também. Porque todos os incisos, todos os direitos elencados no 611-B é o que nós chamamos de norma de ordem pública. Ou seja, só o Estado está autorizado a tratar do assunto. Então, retirou do poder da negociação, retirou do poder do sindicato a questão do negociado. Então, pelo 611-B, aqui sim, só prevalece o legislado. 611-A vai prevalecer o negociado. Pessoal, então, muito boa a leitura e é o que nós recomendamos, tá? Até para conseguir efetivamente compreender qual o poder que o sindicato passou a ter com a entrada em vigor da reforma trabalhista. E tema, assim, de extrema importância, pensando hoje em tudo. OAB, concurso público, empregado precisa saber disso, empregador também. Justamente para evitar esses equívocos. Porque a leitura, ela está muito tranquila. E só um ponto aqui importante. O 611-A, esse rol que nós temos aqui, ele é exemplificativo. Porque eu posso ter. E por que a gente chega a essa conclusão? Quando o próprio artigo coloca, tem prevalência sobre a lei quando, entre outros, ou seja, deixou a abertura para o sindicato negociar. Mas então tranquilo. Então ele vai lá para o 611-B e o que está lá ele pode negociar. Cuidado, não. Dentre outros, desde que não esteja elencado no 611-B. Porque o 611-B nós temos um rol taxativo. Então, cuidado também com essa questão, porque eu já ouvi muito conflito nesse sentido. Acabar atrapalhando os incisos do 611-A com os incisos do 611-B. De novo, 611-A, negociado, sindicato pode mexer. 611-B, norma de ordem pública, prevalece somente o legislado. Só espero que tenha ficado bem claro para vocês a diferença desses dois artigos, que, como eu disse, é de suma importância, inclusive para o empregado e para o empregador. Então, deem aí o legalzinho de vocês e os comentários também. E, se possível, podem, inclusive, sugerir temas para que a gente traga nos próximos vídeos. E visite também nosso blog, tá? Nós temos o artigo lá, inclusive com a descrição, a transcrição na íntegra dos dois artigos. E aí fica muito claro para vocês conseguirem ter essa compreensão.
tá bom? Mais uma vez, muito obrigada e até a próxima.